Você já se perguntou por que consegue ser uma pessoa extremamente organizada e eficiente no trabalho, mas quando chega em casa, simplesmente não consegue manter seu espaço limpo e arrumado? Por que olhar para uma pilha de louça suja ou roupas espalhadas te causa uma ansiedade inexplicável, uma paralisia que parece te prender ao chão? Se você já vivenciou um relacionamento com uma pessoa narcisista, preciso te contar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa dificuldade. O que você acredita ser preguiça, falta de disciplina ou até mesmo incompetência não é nada disso. Na verdade, é uma ferida emocional profunda, uma cicatriz invisível que foi cuidadosamente plantada em sua mente e em seu sistema nervoso. E se eu te dissesse que sua casa desordenada é, na verdade, um espelho perfeito do caos interior que o abuso narcisista deixou em você? Que cada objeto fora do lugar representa uma batalha silenciosa que você trava diariamente consigo mesma? Isso mesmo que você ouviu. Sua dificuldade com a limpeza não é um defeito de caráter. É uma resposta traumática completamente natural a um abuso sistemático e prolongado. É um sinal de que sua alma está pedindo cura, pedindo para ser vista e compreendida. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma verdade transformadora, como o abuso narcisista reprograma literalmente seu cérebro, criando associações entre autocuidado e perigo emocional. Você vai descobrir por que sua mente prefere o caos conhecido ao risco de ser criticada novamente e, principalmente, como essa compreensão pode ser o primeiro passo para a sua libertação. Se isso está ressoando com você, se você sente que finalmente alguém entende sua luta, se inscreva no canal agora. Esta é nossa jornada de autoconhecimento e cura, e você não precisa trilhá-la sozinha. Vamos começar entendendo como sua casa se tornou um reflexo do trauma que você carrega. 1. O lar como espelho do caos interior. Você já entrou em casa, olhou ao redor e sentiu uma pontada no peito, como se o ar ficasse mais denso, o tempo mais lento e até as paredes parecessem pesar sobre os seus ombros. Essa sensação estranha, quase invisível, não vem apenas da bagunça aparente. Não é apenas uma louça suja na pia ou uma roupa esquecida na cadeira. É como se cada objeto fora do lugar ecoasse algo mais profundo, mais antigo, uma história que o corpo lembra, mas a mente tenta esquecer. Muitas vezes, você tenta racionalizar. É só desorganização. Amanhã eu limpo. Mas no fundo algo te trava, como se uma força invisível te puxasse de volta para o sofá, para o cansaço, para o silêncio. Essa força tem nome: trauma. Existe uma história que ilustra essa dor de forma simbólica. Uma mulher que vivia em uma casa que por fora parecia normal, mas por dentro cada canto carregava um peso invisível. A cozinha, onde ela tentava preparar refeições com amor, um dia se tornou o palco de críticas e humilhações. O quarto, que deveria ser um refúgio, virou o lugar onde ela chorava em silêncio para não ser ouvida. E a sala? A sala era onde ela tentava sorrir enquanto andava sobre cacos de vidro emocionais. Com o tempo, ela parou de tentar. Cada tentativa de arrumar era seguida por um comentário cruel, um olhar de desprezo ou uma indiferença que feria mais do que qualquer grito. Seu cérebro, esse incrível mecanismo de sobrevivência, aprendeu a lição. Cuidar do lar significava se expor. Criar beleza significava correr risco. Mostrar zelo era abrir portas para o julgamento. Assim, sem perceber, ela deixou que o caos tomasse conta. Não por preguiça, não por desleixo, mas porque seu sistema nervoso estava em alerta constante, programado para evitar o que um dia significou dor. E mesmo agora, longe da fonte desse sofrimento, ela ainda se pega paralisada, como se aquela energia antiga tivesse se infiltrado nas paredes, nos móveis, nos cantos. Isso acontece porque a casa se tornou o espelho mais fiel do seu mundo interno. A desordem que você vê ao redor reflete uma ferida ainda aberta, que clama por cuidado, por acolhimento, por presença.
É curioso como em outros lugares você floresce. No trabalho é admirada. Com amigos é sol. Em eventos é forte. Mas quando cruza a porta de casa, algo muda. A chama enfraquece, a energia se esconde e o impulso de cuidar simplesmente desaparece. Isso acontece porque o lar guarda memórias. Memórias emocionais, viscerais, que não precisam de palavras para doer. Cada cômodo carrega um vestígio da dor que foi semeada ali. E agora, você caminha entre os escombros emocionais do que viveu. Mas há algo profundamente espiritual nessa dor. A casa não está apenas bagunçada. Ela está te dizendo onde dói. Ela está te mostrando, sem máscaras, o que precisa ser olhado. Cada canto desorganizado é um grito da alma. Aqui dentro também está assim. E sabe o mais bonito disso tudo? É que esse caos pode ser o começo de uma revolução silenciosa. Porque quando você começa a cuidar, mesmo com medo, mesmo com tremores, mesmo com lágrimas nos olhos, você está reprogramando sua história. Está ensinando ao seu corpo que agora é seguro, que ninguém mais vai te ferir por tentar criar beleza, que você pode reconstruir um lar onde antes só havia dor. Agora, me conta com sinceridade nos comentários. Você já sentiu que sua casa refletia exatamente o que estava acontecendo dentro de você? Que cada bagunça parecia uma parte da sua alma pedindo socorro? Compartilhar isso é um ato de coragem e pode acender a luz no caminho de quem também está perdido nesse labirinto emocional. Você não está sozinha e sua casa pode sim voltar a ser um santuário de paz quando você estiver pronta para transformar o caos em cura. 2. A reprogramação cerebral invisível. Agora quero que você compreenda algo revolucionário sobre como funciona o trauma. Estudos em neuroplasticidade revelam que experiências repetidas de abuso criam caminhos neurais específicos. É como se seu cérebro tivesse sido reprogramado para associar autocuidado com perigo. O narcisista não destruiu apenas sua autoestima, ele sabotou sistematicamente sua capacidade de se cuidar. Cada vez que você demonstrava amor próprio, cada tentativa de criar beleza ao seu redor era recebida com críticas devastadoras, zombarias ou indiferença cruel. Lembra de quando você arrumava a casa com carinho e ele chegava apontando o que estava errado? Ou quando você se esforçava para criar um ambiente acolhedor e ouvia: que perda de tempo, você podia estar fazendo algo útil. Sua mente inteligente, desejando protegê-la da dor, aprendeu uma lição inconsciente mas profunda. Cuidar de mim mesma é igual a dor e rejeição. E agora, mesmo livre do abusador, esse programa ainda roda silenciosamente no fundo do seu subconsciente, influenciando suas ações sem que você perceba. É por isso que, às vezes, ver uma simples pilha de roupas para dobrar pode desencadear uma ansiedade estranha, desproporcional. Não é sobre as roupas, é sobre o que elas representam emocionalmente. Seu sistema nervoso ainda está esperando a crítica, o castigo, a humilhação. Ainda está reagindo ao passado, como se ele ainda fosse o presente. Mas aqui está a verdade libertadora. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Você não está quebrada. Você está apenas respondendo com perfeição a um trauma que ultrapassou o racional. E traumas podem ser compreendidos, acolhidos e, sim, curados. Se isso tocou algo dentro de você, é porque há uma parte da sua alma pronta para despertar. No meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, você vai encontrar reflexões e respostas para entender por que você sente tudo tão profundamente e como transformar essa dor em propósito. Esse livro é mais do que leitura, é um espelho para sua jornada. O link para baixar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Seu despertar começa quando você escolhe se lembrar de quem realmente é. 3. A armadilha do perfeccionismo. Você sente que só pode começar a arrumar sua casa se for para deixá-la inteira, absolutamente impecável, como se precisasse resolver tudo de uma vez?
ou então não vale a pena sequer tentar. Essa sensação sufocante não é apenas uma mania de organização. Ela é o eco de algo muito mais profundo, a ferida do perfeccionismo traumático, uma armadilha sutil que aprisiona tantas almas que viveram sob o controle de pessoas narcisistas. Durante o relacionamento abusivo, sua mente foi condicionada a um padrão cruel. Nada do que você fazia era suficiente. Se limpava a cozinha, vinham as críticas pelo banheiro. Se arrumava um cômodo, reclamavam do outro. E sempre havia uma pergunta carregada de desprezo. Por que você não consegue fazer nada completo, nada direito? Essa cobrança constante gravou uma programação silenciosa no seu cérebro. Se não for perfeito, é um fracasso. E para uma mente em alerta tentando evitar mais dor, a saída lógica parece ser uma só: não fazer nada. Agora, mesmo longe do abusador, você ouve a voz dele dentro de si. Uma voz que se camufla como sua consciência, mas não é sua. Ela diz: não vai dar conta. Vai ficar horrível de novo. Melhor deixar assim mesmo. Essa não é a sua verdade. É a voz do medo, do trauma, da autoproteção desajustada. Imagine uma mulher que acorda e decide arrumar uma gaveta. Ela começa empolgada. Mas de repente, ao ver que há outras 10 esperando, surge a culpa, a frustração, a pressão interna grita: se não for para arrumar tudo, é melhor nem começar. Ela larga tudo e volta para o sofá, não por preguiça, mas porque aprendeu que esforço parcial é sinônimo de fracasso, de crítica, de vergonha. Esse é o ciclo do perfeccionismo paralisante. Ele nos faz acreditar que o pequeno passo não tem valor, que o gesto simples não vale nada se não for grandioso. E assim, ficamos congeladas, imersas num caos que só aumenta a culpa e a autocrítica. Mas aqui está uma verdade que pode libertar sua alma. Cuidar de si mesma não precisa ser perfeito para ser poderoso. A gaveta meio arrumada já é cura. A pia com menos um prato já é um recomeço. O chão varrido com carinho, mesmo que o quarto continue bagunçado, já é um grito de amor próprio em meio ao trauma. O perfeccionismo traumático não busca excelência. Ele busca se proteger da dor da crítica. Mas ao tentar evitar a dor, ele impede a vida de fluir. E isso te impede de se sentir viva. Você não precisa esperar o momento ideal, a disposição perfeita, o ânimo completo. Porque talvez eles nunca venham. Mas o que pode vir, agora mesmo, é um sopro de compaixão por si mesma. Um olhar amoroso para o que já conseguiu fazer. Um abraço silencioso para cada tentativa. Cada pequeno gesto que você oferece a si mesma é um ato de rebeldia contra tudo o que te ensinaram a acreditar sobre o seu valor. E agora, eu te convido a se abrir. Nos comentários, compartilhe comigo. Você já se sentiu travada por esse medo de não fazer perfeito? Já desistiu de algo porque achou que não seria suficiente? Sua história pode ecoar exatamente o que outra alma precisa ouvir para se libertar da culpa. Vamos criar esse espaço de acolhimento, sem julgamentos, sem pressões, só verdade e coragem. Estamos nessa juntas, e você não precisa ser perfeita para ser amada. Você só precisa ser verdadeira. 4. O isolamento como arma de controle. Uma das táticas mais cruéis utilizadas pelo narcisista é o isolamento estratégico e calculado. Não se trata apenas de afastar você de amigos ou familiares por ciúmes ou manipulação direta. Trata-se de um processo lento, silencioso e profundamente psicológico, que mina sua capacidade de confiar nos outros e até mesmo em si mesma. Ao longo do relacionamento, ele não apenas dizia que ninguém te entendia ou que sua família era tóxica. Ele criava situações que reforçavam essas ideias, provocava conflitos, distorcia falas, manipulava conversas e te colocava constantemente na defensiva diante das pessoas que mais te amavam. Com o tempo, você começou a duvidar do afeto dos outros. E pior ainda, começou a acreditar que talvez realmente estivesse sozinha. Esse isolamento emocional era uma ferramenta de controle. Sem apoio externo,
você se tornava mais vulnerável à narrativa do narcisista. Ele era a única fonte de validação, mesmo que essa validação viesse em migalhas, entrelaçada com abusos, críticas e humilhações. Hoje, mesmo depois de ter se afastado desse relacionamento tóxico, esse isolamento ainda reverbera na sua vida. Agora, quando você mais precisa de apoio, de ajuda prática ou simplesmente de alguém para conversar sobre como está se sentindo, surge uma barreira interna, a vergonha, um medo sufocante de ser julgada, um sentimento de inadequação que te impede de abrir a porta, de fazer um convite, de mostrar sua casa e, por consequência, mostrar sua dor. Pensamentos como: vão achar que sou incapaz, vão me ver como fraca, vão me julgar pela bagunça, são resquícios do condicionamento que o narcisista plantou. Ele te treinou emocionalmente para acreditar que mostrar vulnerabilidade é sinônimo de fracasso, que expor a realidade é motivo de vergonha e que ninguém te entenderia, porque seus problemas eram únicos, vergonhosos e ridículos. Mas nada disso é verdade. O que você está vivendo é comum entre sobreviventes de abuso narcisista. O impacto vai muito além do término da relação. Ele se instala na forma como você se vê, na maneira como se relaciona com o mundo e principalmente na sua percepção de pertencimento. O narcisista te fez acreditar que você era diferente, não no sentido positivo, mas no sentido de incorrigível, difícil, errada. E por isso te convenceu de que era mais seguro se esconder do mundo do que correr o risco de ser rejeitada novamente. Essa ilusão, no entanto, é apenas isso: uma ilusão, um mecanismo de defesa criado pelo trauma. A verdade é que o isolamento que você sente hoje não é prova da sua incapacidade. Ele é um sintoma da ferida emocional que ainda está cicatrizando. E reconhecer isso já é um grande passo. Não se trata de forçar conexões ou de se expor antes de estar pronta. Trata-se de compreender que existe um mundo lá fora e dentro de você que ainda pode se abrir para o acolhimento, a empatia e o apoio verdadeiro. Pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem. Permitir que alguém veja a realidade da sua vida, sem filtros, sem máscaras, é uma forma de resgatar sua humanidade. E talvez de iniciar a reconexão com algo que o narcisista tentou apagar, sua capacidade de confiar. Você não precisa carregar tudo sozinha, e não está sozinha em sua experiência. Existem comunidades inteiras, grupos de apoio, espaços terapêuticos e até redes silenciosas de empatia que nascem quando uma mulher olha para outra e diz: eu entendo, eu já estive aí. E isso, por si só, já começa a curar. 5. A destruição da identidade e autoestima. Durante um relacionamento abusivo, algo devastador acontece de forma tão silenciosa que muitas vezes você só percebe quando já está profundamente ferida. A destruição da sua identidade. É um processo lento, contínuo e cruel, no qual você começa a se afastar de si mesma sem perceber. No início, talvez você ainda tentasse manter pequenas coisas que te faziam bem. Uma cor favorita na parede, um aroma na casa, um objeto que trazia boas memórias. Mas com o tempo, cada escolha foi colocada em dúvida, cada gesto foi criticado ou ridicularizado, cada tentativa de expressão pessoal foi anulada ou tratada como tolice. Em nome da paz ou da harmonia, você se calava, adaptava-se, evitava conflitos e, sem perceber, começou a apagar traços da sua essência. Suas preferências foram sendo substituídas pelas preferências dele. Suas ideias foram se moldando às dele. Seus sonhos, sufocados pelo medo de parecer egoísta ou inadequada. Chega um momento em que tudo o que resta é sobreviver emocionalmente. E para isso, sua psique entra em estado de alerta contínuo. Você vive em modo de defesa. Qualquer tentativa de cuidar de si, de se expressar, de simplesmente escolher o que gosta, passa a ser percebida como um risco, como se fosse perigoso existir,
fora dos limites impostos pelo abusador. Agora, já fora desse relacionamento, você olha para a sua casa e sente um vazio estranho, um silêncio desconfortável, como se aquele espaço não fosse realmente seu. As paredes parecem frias, os objetos não dizem nada sobre quem você é. E talvez, em meio à confusão, surjam perguntas como: qual é o meu gosto de verdade? Que tipo de ambiente me traz conforto? Como posso decorar se nem sei mais quem sou? Essa confusão não é superficial. Ela revela uma ruptura interior profunda. O abismo entre sua mente racional, que sabe que organizar o lar traria paz, e sua parte emocional, que teme dar qualquer passo fora da antiga prisão emocional. É como viver em um campo de batalha invisível. Uma parte de você quer reconstruir, reacender a chama da beleza, do aconchego, do cuidado. Mas outra parte, ainda traumatizada, sussurra: não se arrisque. É mais seguro não tentar, é melhor não errar. Essa fragmentação é exaustiva. Você sente que há duas vozes dentro de si, falando idiomas diferentes. Uma deseja flores na sala, cores nas paredes, mantas suaves no sofá. A outra teme que tudo isso seja destruído por uma nova crítica, um novo fracasso, uma nova decepção. Mesmo que a ameaça não exista mais, a memória emocional permanece viva e é ela quem dita o ritmo. Mas é importante compreender, essa dissociação não é uma falha sua. Ela é a forma mais sábia que sua psique encontrou para te proteger durante o caos. Ao dividir sua energia emocional entre o desejo e o medo, ela garantiu sua sobrevivência. E agora, aos poucos, ela está pedindo para ser acolhida com compaixão, não com cobrança. Você não precisa ter todas as respostas sobre quem você é agora. Reconstruir a identidade após o abuso é como voltar para casa depois de uma longa viagem no escuro. É natural se sentir desorientada. O importante é permitir-se explorar novamente, experimentar, fazer escolhas pequenas, mesmo que pareçam insignificantes. Organizar uma gaveta com carinho, trocar um objeto de lugar, colocar uma música que te inspira. São formas de se reencontrar, porque, na verdade, você nunca deixou de existir, apenas precisou se esconder por um tempo. E agora, se você se sentir confortável, compartilhe nos comentários. Você também sente que perdeu partes de si durante o relacionamento? Já se pegou sem saber qual estilo gosta, o que deseja ou o que te representa? Sua partilha pode tocar profundamente outras almas que, assim como você, estão tentando se lembrar de quem são. Às vezes, encontrar as próprias palavras é o primeiro passo para voltar para si. Estamos aqui para escutar e acolher, sem julgamentos, sem pressa, só com verdade. 6. O Museu do Trauma. Sua casa não é apenas um espaço físico. Para quem passou por um relacionamento abusivo, especialmente com um narcisista, ela pode se tornar um verdadeiro museu do trauma. Um ambiente carregado de memórias silenciosas, sensações desconfortáveis e gatilhos emocionais invisíveis. Cada objeto aparentemente inofensivo, cada canto, cada ruído familiar pode se transformar em um ponto de ativação para lembranças dolorosas. O cérebro traumatizado funciona através de memórias somáticas, ou seja, lembranças que não se expressam necessariamente em palavras, mas em sensações físicas, reações emocionais e comportamentos automáticos. São memórias que vivem no corpo, silenciosas, mas sempre ativas. Um perfume esquecido, uma toalha dobrada de um jeito específico, uma música tocando ao fundo, a forma como a luz entra pela janela no fim da tarde. Tudo isso pode acionar sentimentos de tristeza profunda, angústia, medo ou até paralisia. É como se o ambiente carregasse as marcas invisíveis do sofrimento vivido. Não é exagero dizer que, para muitos sobreviventes, a casa se torna um campo minado emocional. E a limpeza, que deveria ser uma atividade neutra ou até mesmo terapêutica, torna-se um processo exaustivo e até perigoso para a estabilidade emocional. Limpar ou reorganizar
não significa apenas mover objetos ou colocar as coisas em ordem. Para quem carrega trauma, cada movimento pode ser um reencontro com uma lembrança dolorosa. O cérebro reage com ansiedade, o corpo responde com tensão. Tarefas simples, como arrumar um armário ou decidir o que manter e o que descartar, se tornam emocionalmente desafiadoras. Não pela tarefa em si, mas pelo que ela representa. Uma tentativa de romper com o passado, de reescrever a história, de assumir controle sobre algo que foi violado. Além disso, há um luto invisível e profundo. O luto pela versão de si que existia antes do abuso. Cuidar da casa, criar beleza, cultivar um espaço acolhedor, muitas vezes ativa essa dor, porque implica tentar se reconectar com quem você era, com o que você gostava, com a energia e os sonhos que foram enterrados ao longo do tempo. Isso pode despertar uma tristeza avassaladora, um sentimento de perda tão intenso quanto qualquer luto físico. A dor de se dar conta do que foi tirado, da espontaneidade, da leveza, da liberdade de ser. O narcisista não contaminou apenas sua autoestima. Ele também contaminou energeticamente o seu espaço. O que deveria ser seu refúgio mais íntimo, seu ninho de segurança, foi gradualmente transformado em um cenário de opressão emocional. Um lugar onde você aprendeu a pisar com cuidado, a conter sua expressão, a antecipar reações, a silenciar desejos. E mesmo após a ruptura, essa carga permanece no ambiente e também em você. É por isso que criar beleza novamente em sua casa pode se tornar um ato tão ambivalente. Por fora, parece um gesto simples, uma vela nova, uma almofada colorida, uma flor no vaso. Mas por dentro, há uma batalha acontecendo. Uma voz que pergunta: eu realmente posso ter isso? Eu mereço esse conforto? Tenho o direito de viver em paz? Essa dúvida não nasce do presente. Ela é a herança do passado traumático. Essa é, talvez, a batalha mais profunda de todas. Não é sobre faxina, organização ou decoração. É sobre reconquistar o direito de ocupar espaço com dignidade, de existir com liberdade, de viver uma vida que reflita quem você realmente é. E não as críticas, as censuras ou os julgamentos que você ouviu durante tanto tempo. Transformar um museu do trauma em um santuário de cura é um processo. Requer tempo, compaixão por si mesma e consciência de que cada pequena mudança física é também uma mudança interior. Porque no fim, sua casa é um espelho de sua alma. E cada gesto de cuidado com ela pode se tornar um passo rumo à reconstrução de sua verdadeira identidade. 7. A identificação com o agressor. Um dos mecanismos mais perversos do trauma é quando você se torna sua própria crítica mais cruel. Inconscientemente, você adotou a voz do narcisista e agora ela ecoa implacavelmente em sua mente. Não vai conseguir fazer direito mesmo. Que bagunça! Você é realmente um desastre. Para que tentar se vai ficar horrível? Essas frases soam familiares. Elas são ecos tóxicos de alguém que um dia te disse que você não era capaz. Esta autocrítica constante drena sua energia antes mesmo de você começar qualquer tarefa. É um sabotador interno que trabalha 24 horas por dia para manter você pequena, derrotada, no seu lugar. O mais cruel é que existe uma parte de você que evita a limpeza porque ter um espaço bonito contradiz a narrativa interna de que você não merece coisas boas. É mais fácil manter o caos conhecido do que enfrentar a dissonância de viver em beleza enquanto se sente inadequada por dentro. Essa autossabotagem inconsciente é uma forma torta de proteção. Sua mente prefere confirmar a história de incompetência doméstica do que aceitar a verdade libertadora. Suas habilidades foram sistematicamente sabotadas por uma força externa. Mas cada ato de autocuidado, por menor que seja, é um ato de rebeldia contra essa programação tóxica. É você dizendo: eu mereço viver em beleza, eu mereço paz, eu mereço amor, especialmente o meu próprio.
o caminho para a cura. Chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Compreender que sua luta com a limpeza não é uma fraqueza. É uma porta para a cura mais profunda que sua alma anseia. Cada vez que você evita organizar um espaço, sua psique está te protegendo de traumas não processados, mas também está te oferecendo uma oportunidade preciosa de transformação. Cada pequeno ato de cuidado com seu lar é, na verdade, um ato revolucionário de auto-amor. Quando você dobra uma roupa com gentileza, está enviando uma mensagem poderosa. Eu mereço ser tratada com carinho. Quando organiza uma gaveta, está declarando: minha vida merece estrutura e beleza. Cada gesto consciente é terapia para sua alma ferida. A neurociência nos mostra que atividades repetitivas e conscientes, como a limpeza, podem literalmente recriar caminhos neurais, associando autocuidado com segurança ao invés de perigo. Seu cérebro pode aprender novamente que cuidar de si mesma é seguro e nutritivo. Sua casa desordenada não é evidência do seu fracasso. É um mapa sagrado, mostrando onde você precisa direcionar sua compaixão. Cada área que você evita marca um lugar onde o trauma se esconde, esperando ser curado com amor. Lembre-se, você é infinitamente mais forte do que o narcisista te convenceu. Você é mais capaz do que seu trauma sussurra. Você merece viver em um espaço tão bonito e pacífico quanto a alma corajosa que você provou ser ao sobreviver. Sua história não termina com o abuso. Ela está apenas começando com a mulher incrível em que você está se transformando. Se você sentiu esse chamado para uma cura mais profunda, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Ele pode te ajudar a compreender ainda mais seu propósito e sua jornada de transformação. O link para baixar está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Este vídeo tocou seu coração? Você se sentiu vista e compreendida? Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes somos o anjo que alguém estava esperando. E se inscreva no canal para continuarmos juntas esta jornada de autoconhecimento e cura. Conte nos comentários como o abuso afetou sua relação com seu lar. Suas experiências podem ser a luz que alguém precisa para não se sentir sozinha. Você não está sozinha nesta caminhada. Você é vista, você é amada e sua cura é possível. Até o próximo vídeo. Cuide-se com o amor que você sempre mereceu receber.